Bem, vamos lá. O que nós vamos fazer é o seguinte agora, é falar sobre o fichamento. Para que ele serve? Primeiro, para que você não precise toda vez que necessitar do livro, ter que ler o livro novamente. Às vezes, você tem que ler o livro novamente? Tem. Mas você não tem tempo para fazer isso. Então, o que você faz? Você vai e consulta suas anotações sobre o livro. Que anotações são essas? O fichamento. E ele serve não só para isso, mas também serve para ajudar você a fazer trabalhos de apresentação, trabalhos de reescrita da história, ou até mesmo para usar em uma citação qualquer. Então, você tendo o fichamento do livro que você leu há 10, 15, 20, 30 anos atrás, vai ajudar você a fazer o quê? A aprender mais fácil e ter o acesso mais rápido a um livro que às vezes você nem tem. Por exemplo, você pegou um livro emprestado da biblioteca, um livro raro, que custa muito caro, e você não tem condição de comprar esse livro. Você leu o livro todo, fez o fichamento do livro. Só que daqui uns 5, 6 meses você vai precisar de novo. Aí você vai lá na biblioteca pegar o livro e você descobre que uma pessoa pegou o livro e não devolveu. Ou seja, afanou o livro, certo? Afanou o livro e a pessoa ficou sem o livro. E agora? Como é que você vai fazer? Vai estudar o livro de novo se não tem mais o livro? Mas você lembra, opa, eu fiz o fichamento, eu tenho aqui meu fichamento guardado do livro, então eu vou utilizar no fichamento que eu fiz. Aí você pega o fichamento, lê e fala, poxa, ó, o que eu preciso falar do livro é isso, e pode estar fazendo o trabalho. Então vamos lá falar da forma mais simples de fichamento que tem, que é o fichamento de biblioteca. Então, primeira coisa que nós vamos ter que colocar no fichamento nosso é o nome do livro. Então, o nome do livro, qual que é o título do livro? Tem que colocar. Por que tem que colocar? Para saber qual é o fichamento que você tem ali nas suas mãos. O nome do autor ou dos autores. E nisso também vai, no caso desse livro que vocês estão lendo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que ele tem também o ilustrador e o tradutor. Esse livro, o original desse livro, ele é em inglês. O Júlio Werner, ele era em inglês. E ele fez o quê? Ele fez uma obra dentro da ficção científica muito grande. Essa é uma delas. Né? Essa é uma delas. Então, nessa obra em específico, você tem o tradutor e tem também o ilustrador. Porque o livro, na verdade, do Júlio Werner não tem muitas ilustrações. Ele tem grafia, que é escrita, e tem figuras litográficas, que é como se fossem figuras de impressão, como se fossem carimbos, que é basicamente isso, né? que é as gravuras, são as gravuras e xilografuras, né? Que é duas formas de desenhos que tem de arte. Depois, perguntem para a professora de arte o que é gravura, a diferença de gravura e xilografura. Tá? Xilografura. Tem duas coisas bem diferentes que diferenciam elas. Bem, depois que eu falei dos autores do livro, e do tradutor, etc., eu venho para o gênero do livro. O que é o gênero do livro? A qual gênero de leitura ele faz parte? Ele é uma novela? Ele é um conto? Ele é um romance? Certo? Ele é um romance? Ele é um romance de ficção científica? Certo? No caso do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, e no caso de toda a obra do Júlio Werner, depois eu quero que vocês também, no caso do trabalho, pesquisem também a história do autor, Júlio Werner, a biografia do autor, para vocês verem a obra dele completa. Júlio Werner, ele sempre escreveu no gênero romance de ficção científica. Ele sempre escreveu nesse tema, de romance de ficção científica. Ao escrever nesse tema, você vai ver todos os outros livros dele que vai ser sempre nesse gênero. E qual que é o tema do livro? O gênero é ficção científica. E qual que é o tema? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre uma viagem maravilhosa? Ele está falando sobre um problema
um problema sismológico, ele está falando sobre a queda de um avião, da explosão de um navio, do que ele está falando? Então, esse é o tema. Qual é o tema que ele usa para contar essa ficção científica? Qual é o tema? Aí vocês vão... O próprio título até já dá uma ideia do que seja, certo? Do que seja. Será que ele baseou esse tema, esse livro, em outros livros? Também pode ser isso também. No caso tem aí muitas notações de um outro livro que é dificílimo de encontrar, que eu já tive esse livro e eu dei ele de presente para um aluno, e é muito difícil eu dar um livro de presente. Quando eu falar, eu vou dar um livro de presente para o aluno, e que eu der, pode ter certeza, esse aluno fez algo que está lá em cima. É muito difícil eu dar um livro para um aluno. E eu dei esse livro. E olha que esse livro é difícil. O nome desse livro chama-se Viagens Maravilhosas, do autor Marco Polo. Bem, tem o tema. Agora o resumo do livro. Como que é a história do livro? Aí você vai contar com suas palavras a história do livro, resumidamente. Como se você estivesse contando para uma outra pessoa, certo? Mas no caso da escrita, do que o livro, do que a história está falando no livro. Então você vai escrever isso resumidamente. Por isso você não pode escrever muitas linhas. Então no mínimo 25 linhas. No mínimo 25 linhas. Certo? 25 linhas. Então você tem ali o seu resumo. Então você já sabe o que o livro vai estar falando. E em seguida, certo? Você vai falar no resumo também. Olha o que você vai falar no resumo. Quem são os personagens do livro? Qual é o tema gerador do livro, certo? Tudo mais. No ponto 6, a sua opinião sobre o livro. Aí você vai falar o que você pensa sobre o livro. Tem muito livro que você não gostou, mas por que você não gostou do livro? Aí você vai ter que justificar. E como é que a gente justifica a nossa opinião? Pegando trechos do livro. Eu não gostei do livro porque teve uma parte da história que falou isso. Então você vai pegar essa parte da história e colocar lá na sua justificativa. Não é colocar assim, o livro é legal. Claro que o livro é legal. Se ele fosse legal, ele não era publicado. Então, legal, não gostei, você vai ter que justificar. E o último ponto. Editora e local e data. Qual é a editora que publicou esse livro? Aí tem aí escrito aí na capa do livro ou dentro do livro. A editora, quando que esse livro foi publicado? Ele foi publicado no ano de 2010. Em que local ele foi publicado? Ele foi publicado em São Paulo. Então aí você tem local, data e data de publicação e o nome da editora. Por que você precisa ter isso daqui? Porque vamos supor que você colocou que o tradutor desse livro disse que o Phileas Fogg estava coçando o nariz. Só que nenhuma tradução, nem no original do livro, tem isso falando. Aí, se não tem nem no original do livro falando, ele inventou coisa. Se ele inventou coisa, ele tem que ser responsável por aquilo que inventou. Certo? Por aquilo que inventou. Isso já aconteceu com alguns livros. Especialmente com o livro do Júlio Verne também, que é o da Terra à Lua. Depois eu conto o que aconteceu. O que colocaram, um tradutor na Espanha colocou e teve um grande problema com isso, né? A família do Júlio Verne, Júlio Verne, a família dele existe até hoje, né? Entrou com um processo contra esse tradutor, que até hoje o tradutor acho que deve estar pagando uma indenização para isso. Então, você tem aqui o local e data de publicação, para você achar onde está esse livro. E por último, isso aqui geralmente eu não faço mais. Mas quando eu pego um livro, eu acho interessante quando você olha e vê a ilustração que você faz sobre o livro. Certo? A ilustração que você faz sobre um desenho sobre o livro. Né? Então, para quem gosta de desenhar, tá aqui uma coisa. Ou copiar, certo? Ou copiar do livro, uma parte do desenho do livro que você achou legal, que você gostou, etc.
Então, isso daqui é o que nós chamamos de fichamento. Então, todos os livros que vocês irão ler esse ano, aqui comigo, vocês deverão fazer isso aqui, certo? Primeiramente, vocês irão fazer no caderno de língua portuguesa o rascunho do fichamento. O rascunho do fichamento, a volta ao mundo em 80 dias, que é o livro que vocês estão lendo. Sempre, tudo que vocês irão escrever para me entregar, vocês deverão, para me entregar, vocês deverão fazer o rascunho. Deverão fazer o rascunho. E depois vocês deverão pegar o dicionário, ler, pegar as palavrinhas que vocês escreveram, vocês têm dúvida, pesquisar, para ver se está certo ou errado. Porque assim, escreveu errado é menos um ponto que você tem. Ah, professor, mas eu tenho dificuldade para escrever, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Todo mundo tem dificuldade, eu também tenho. Eu tenho dificuldade para sentar. Tenho dificuldade, um monte de dificuldade. Tenho problema para andar, para subir escada. Mas não quer dizer que vai me fazer alguma coisa. Então você tem que correr atrás e fazer o seu melhor possível. E quando você percebe que o seu melhor possível não é tão melhor assim, tentar fazer melhor do que o seu melhor possível. Certo? Afinal de contas, a nota é minha? Não. A nota é de vocês. Então, pensa assim, a nota é minha. Então eu tenho que fazer o melhor possível para mim. Ok? Então, esse daqui é o fichamento. A partir de hoje, vocês tenham isso anotado no caderno. Eu vou deixar um tempinho para vocês anotarem no caderno, não é agora. Vou deixar um tempinho para vocês anotarem no caderno. Vai ficar, quem está acompanhando aqui pelo YouTube, vou deixar na tela final o que está escrito aqui na lousa, certo? O que está escrito aqui na lousa para vocês colocarem, certo? E assistirem novamente a aula se caso for necessário para necessitar fazer. Lembrando que vocês deverão entregar um fichamento, certo? Cada aluno é individual, o fichamento. É só esse o trabalho para entregar individual? Não. Também tem a biografia do Júlio Werner. Então vocês terão pesquisar também a biografia do Júlio Werner. E isso vocês farão, viu? Para quem está me acompanhando aqui na sala, vocês farão o estudo da biografia, trarão a biografia deles para vocês estudarem em grupo. A biografia de vocês podem pesquisar e até imprimirem a biografia se quiserem e trazerem para a sala para vocês estudarem. Mas o texto da biografia, quem vai escrever são vocês à mão, certo? Posso copiar a biografia toda do Júlio Werner lá da Wikipédia? Pode, você vai ter umas 20 folhas para copiar a biografia dele inteira, né? Vai copiar a mão inteira, umas 20 folhas. Vai lá. Professor, eu posso ler a biografia? Pegar os pontos que eu achei mais importantes e escrever? Pode. Posso recortar as fotinhas do Júlio Werner e colar nas folhas no meu trabalho? Pode. Então, olha o que vocês irão entregar. Isso eu vou entregar tudo junto. O trabalho de vocês é fichamento, trabalho para entregar. Vai entregar cada um de vocês do grupo. Fichamento, biografia de Júlio Werner. Quando? Lá no dia da apresentação do trabalho, que vocês já sabem, que está aparecendo aqui embaixo, certo? Os dias que vocês irão ter que entregar, né? Ok? Então, alguma pergunta? Vocês aí de casa têm alguma pergunta? Se tiverem, deixem nos comentários. Fiquem todos com Deus. Salve Maria.